Resumindo as partes mais importantes, ok? Espécie exótica, magnificação trófica, eutrofização e maré negra. Você não pode esquecer esses 4, beleza? Dá uma olhadinha para a gente não perder tempo. Perceba, espécie exótica, também chamada de espécie invasora. O que isso quer dizer? É uma espécie que não é comum naquele local. Lembra do exemplo, ó, peguei uma espécie lá do Oriente e trouxe para o Brasil. Lá no Oriente é uma espécie normal, aqui no Brasil não é. Essa espécie, se ela veio para cá, independente de como veio, se ela encontrar condições ideais, ela vai fazer um estrago. Ela vai consumir muitos seres vivos locais e provavelmente não vai ter ninguém para consumir ela. Então ela vai comer muito e não vai ser consumida. Então ela vai fazer um estrago, ok? Isso aconteceu há um bom tempo com um caramujo africano. Não trouxe um estrago assim tão complexo, porque é um ser vivo extremamente lento. Mas o caramujo africano foi introduzido no Brasil na tentativa de substituir o escargot. Só que a aceitação não foi das melhores e eles foram lançados na natureza. Por isso que você vê muito caramujo aí nos jardins, ok? Ele come, mas não tem ninguém que venha consumi-lo. Beleza? Um outro tópico extremamente importante é a magnificação trófica. Já que eu levei em consideração a utilização de agrotóxicos, agora eu queria que você pensasse num determinado local, ver se tem coerência com o Brasil. Num determinado local teve, infelizmente, um vazamento, uma explosão de uma barreira cheia de metais pesados, resíduos da mineração, muito chumbo, muito mercúrio, substâncias que estavam isoladas e quando teve um desabamento, um estouro, uma explosão, aqueles restos, eu vou pensar só no mercúrio, tá? O mercúrio ele foi e caiu no rio. Na verdade, o mercúrio caiu em todos os locais, porque aquela lama destruiu o rio. Aquele mercúrio, ele agora está no solo, ele está na água, e os seres vivos que estão ali estão consumindo aquele mercúrio. Imagina que o mercúrio saiu lá da barragem e foi parar lá no rio, foi parar lá no oceano. Mercúrio é uma substância que os seres vivos não destroem, se acumula no corpo. Então imagina que o fitoplâncton absorveu aquele mercúrio, o zooplâncton absorveu o mercúrio e ainda comeu o fitoplâncton. Os peixes absorveram o mercúrio e ainda comeram o zooplâncton. E nós, seres humanos, absorvemos o mercúrio por causa da água e ainda comemos os peixes. Ou seja, a cada dia que passa em função da alimentação, nós estamos acumulando mais substâncias não biodegradáveis. Ok? Perceba na imagem mais uma vez, ó, o que costuma cair em prova: agrotóxico e metal pesado. O topo da cadeia, o topo da teia alimentar tende a ser, a longo prazo, o mais prejudicado. E você é o topo da tua teia alimentar. Por isso que é interessante a gente consumir, eu sei que são mais caros, mas é interessante a gente consumir produtos orgânicos, que são produtos que não apresentam defensores agrícolas. São produtos que não apresentam agrotóxico. E também tem outras classificações. Ok? Em relação aos metais pesados, confesso que é algo mais difícil, porque na nossa alimentação, infelizmente, a gente está ingerindo bastante deles. Beleza?
E o próximo tópico, o mais importante de todos, o mais difícil também, na minha opinião, é a eutrofização. 2 vias, lembra disso? Ser humano despejando esgoto, ou então ser humano despejando fertilizante inorgânico. E as 2 vias se misturam. Dá uma olhadinha no slide. Primeira via, ó, despejei esgoto, que é a matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vai ser decomposta por bactérias aeróbias. Quando essas bactérias se multiplicam intensamente, o consumo de O2 aumenta muito. Se o consumo de O2 aumenta, isso faz com que o nível de gás oxigênio diminua consideravelmente. Quando o nível de O2 diminui, isso leva à morte dos seres vivos ali presentes, contribuindo para ter mais matéria orgânica para ser decomposta. Só que agora, como o nível de gás oxigênio está baixo, quem vai ser beneficiado são as bactérias que não usam gás oxigênio. Isso faz com que aquele ambiente fique com um cheirinho de podre, porque é uma consequência da decomposição feita por essas bactérias. Perceba que essa é a via do despejo de esgoto. Já a via do excesso de matéria inorgânica, você pode pensar de outra forma. Ou eu joguei matéria inorgânica, ou então, ó, a decomposição vai estar desencadeando isso. A matéria inorgânica, independente da forma que ela chegou naquela água, o excesso de matéria orgânica vai contribuir para a multiplicação dos produtores, dando uma ideia de que aquela água ela está extremamente contaminada. Água muito verde, cheio de algas e vegetais, mais uma vez indica poluição. Ok? O que seria interessante de fazer com esses rios? Primeiro, não despejar o esgoto na natureza. Ok? Acho que isso é bem notório, é bem coerente pensar nisso. Segundo, o rio que já está sujo tem que ter algum sistema de drenagem. Tirar aquele lixo acumulado há muito tempo atrás. Limpar a água e permitir com que a água tenha uma movimentação. Porque, gente, é coerente pensar que um rio, a água tem que estar escorrendo, não é? A água vai descendo até chegar em algum momento na água do mar. Só que às vezes a poluição é tão intensa que a água ela parece que não se move, parece que é uma piscina. E é justamente nesses locais que costuma acontecer a eutrofização. Chama-se água lótica ou água lêntica. Água lenta, ok? A água lêntica é uma classificação que se dá para um ambiente em que a água ela está praticamente parada. Era para o rio ter movimentação, só que a poluição contribui para tudo ficar muito lento, muito devagar. Beleza? E não jogar, obviamente, grande quantidade de fertilizante na água. Mas isso a agricultura provavelmente vai continuar fazendo. Porque, na verdade, o agricultor quer jogar o fertilizante no solo. Só que vem uma chuva e leva o fertilizante também para a água. Ok? E o nosso último tópico importante é a maré negra. Dá uma olhadinha no slide. Ó. Perceba, deixei vazar óleo, deixei vazar petróleo. Os seres vivos que estavam presentes nesse local, lembra, por favor, os fitoplânctons, eles serão bastante prejudicados. Então, no vazamento do petróleo, os fitoplânctons são os mais agredidos naquele local. Belezinha, queridos? Manda ver
Não esquece de fazer os exercícios, tá? Tchau, tchau.